Olá, queridos alunos! Vamos então agora resolver a questão 4 da aula 2. Essa questão caiu no Enem 2019. Eu considero um desafio porque é mais difícil que as outras questões. Mas observei que teve alunos que conseguiram resolver, usaram estratégias diferentes e conseguiram chegar no resultado. Então, quem teve dificuldade, vamos prestar bem atenção como que eu vou resolver essa questão, tá? Muito bem, o enunciado. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80 m. No último treino, então 1,80 m é a média. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metros do novo grupo? Muito bem. Então, a gente tem uma situação inicial e uma situação final, depois da substituição. Vamos colocar a situação inicial. Situação inicial, ou seja, antes de substituir o tal jogador. Então, vamos usar a fórmula da média, tá? Ele fala que são 20 jogadores, não é? Vou colocar aqui os dados do problema. Ele fala que, nesse momento, a média aritmética é quanto? 1,80 m. Então, anotei aqui as informações iniciais. Gente, vamos pensar na fórmula de média. A média é a soma dos valores sobre a quantidade. Se eu tenho aqui a média, esse daqui é a quantidade, não é? 20 jogadores dentro da fórmula. É a quantidade. Se eu tenho a média aritmética e a quantidade, eu consigo achar a soma dos valores. Então, nós vamos substituir, tá? Vamos substituir. Esse lápis não tá legal, eu vou substituir também o lápis. Vamos substituir na fórmula. Vamos chamar esse soma de valores de S maiúsculo. Muito bem. Que seria a soma uma soma inicial, né? Antes de substituir. Muito bom. Vamos lá. Então, média aritmética, vamos colocar a fórmula de novo, é S sobre quantidade, que é 20. Quanto é a média aritmética? A média aritmética aqui é 1,80 m, também substitui. S sobre 20. Bom, então, quanto é o S? Quero deixar o S sozinho, achar essa soma. O 20 não está dividindo? Então, a operação inversa é vezes. É igual a soma. Vamos fazer essa conta aqui do lado. 1,80 m. Olha aqui, novamente, como fazer, precisa saber como fazer uma conta com números decimais. Então, primeiro eu faço normalmente, sem pensar na vírgula, depois eu conto as casas decimais. Então, vai ficar, sem pensar na vírgula, 20 vezes 180. 0, 8 vezes 2, 16, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Esse zero eu abaixo aqui, tá certo? Bom, agora nós vamos pensar nas casas decimais. Esse número tem quantas casas decimais? 2. Esse número não tem nenhuma casa decimais. Então, 2 casas eu vou colocar na resposta, contando de trás para frente. 1, 2, colocou, então deu 36. A soma então é 36 metros. 36 metros. Isso antes da substituição. Agora eu vou escrever aqui, a situação final, após a substituição.
Ele fala que teve um jogador substituído por um jogador 0,20 metros mais baixo. 0,20 metros, mesma coisa que 20 centímetros, tá legal? Nós vamos usar em metro mesmo. Bom, então você concorda que a soma após a substituição será o que era 36, a soma final agora, tá? Menos o 0,20, que é o cara um pouquinho mais baixo, tá? E aí nós vamos fazer, veja se entenderam essa passagem. 36 menos 0,20, a gente vai colocar vírgula debaixo de vírgula, tá? Deu 35,80 a soma pós substituição. 35,80. Bom, e aí ele pede a média final. A média final será a soma final sobre a quantidade que são 20 jogadores. Muito bom. Então vai ser a média será 35,80 dividido por, olha só quanta coisa tem que saber nessa questão. Tem que saber multiplicar números com vírgula, tem que saber dividir números com vírgula. Olha essa conta. Nós vamos fazer o quê? Igualar as casas decimais primeiro, porque é uma divisão. Aqui a vírgula está no final. Tem duas casas decimais, então eu vou completar com 0. Igualou, corta a vírgula. Vocês têm que tentar fazer depois sozinho essa questão, tá? Depois da explicação. Dividido por 2.000. Então, agora, 1 vezes 2.000, 2.000. Ponho 2.000 aqui. Quanto que dá? 1.580. Ficou menor, não dá ninguém para baixar. Para continuar a conta, eu ponho uma vírgula e um 0. Certo? 15, quantos dois tem? 7. 7 vezes 2, 14, 2.000, 14.000, coloca aqui, faz a conta de menos. Para continuar a conta, já tem vírgula, então eu ponho, basta colocar um 0 aqui. 18.000, quantos de 2.000 tem? 9. Né? Dá 18.000, ó, que conta boa para treinar, hein, gente? Boa para treinar. Deu 1,79. Então, eu peço para vocês fazerem essa conta sem olhar, ver se consegue fazer. Se tiver alguma dúvida, me pergunta no plantão de dúvida, tá? Mas, quanto deu a média aritmética, então, após a substituição? 1,79. E qual a alternativa que é? 1,79, C. Tá. Então, o que ficou desse exercício desafio? Ficou que nós tivemos que aplicar a fórmula de média 2 vezes. Uma antes da substituição, que nós acabamos encontrando a soma aqui. Então, aquilo que eu falei na aula de plantão que vocês têm que atentar. Numa fórmula, nem sempre a gente vai calcular o que está aqui na frente. Nesse exercício, foi dada a média aritmética, né? E foi dada a quantidade. Então, a gente consegue tirar o S aqui, que é a soma. Sempre isolando a incógnita, como um X. E aí nós substituímos novamente na fórmula de média, já descontando 0,20 aqui da altura, para chegar à média final, que é o que o exercício está pedindo. Então, é um exercício que você teve que aplicar a fórmula 2 vezes. Por isso que eu acho que é um desafio, tá? Teve gente que resolveu de uma maneira diferente, chegou no resultado usando um raciocínio similar, mas um pouquinho diferente, tá? Gente, galera, vamos refazer esse exercício com calma, fazendo essas contas todas devagar, para ver se você não tem dúvida, para poder prosseguir no nosso curso sem dúvidas. Isso que é importante, tá? Ver onde está a sua dúvida e trazer para mim, para a gente sanar essa dúvida no início. Tá? Galera, um abraço. Tô aí disponível para vocês, tá? Tchau.